pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Química com Valquíria Vidal. E como prometido, hoje vamos começar a nossa maratona de exercícios, tá? A gente faz aquela revisão da aula passada, né? Como prometido, eu falei para vocês que ia colocar, né, o foco do título da nossa aula de maratonando, né, questões. E essa é a primeira parte dos nossos exercícios, que irei colocar aqui, né, para vocês, né, demonstrar os exercícios, para vocês também darem uma treinada, darem uma estudada aí em casa, tá bom? Então, gente, eu já coloquei a primeira questão do nosso Maratonando Questões e eu espero que vocês gostem dessa primeira parte dos nossos exercícios. Sem mais delongas, vamos começar, tá? Então, gente, vamos lá. Eu coloquei essa primeira questão, que é uma questão tirada de uma prova da PUC do Rio de Janeiro. Então, ela fala sobre distribuição eletrônica. Essa questão eu achei bem interessante a gente começar, porque fala justamente do elemento potássio. Então, essa questão ela tem uma pegadinha bem interessante e eu quero que vocês prestem bem atenção para a gente poder realizá-la com bastante calma, para a gente não ter nenhum problema de erros. São questões que caem em vestibulares e questões de Enem também, tá? Então vamos começar. A questão fala o seguinte: as respectivas distribuições eletrônicas do último nível, né, das espécies químicas K, K+, K2+, só podem ser. Aí nós temos de A a E as questões com as respectivas distribuições. Então a gente tem que realizar a distribuição eletrônica do nosso elemento potássio e verificarmos qual será a distribuição correta. Temos que observar o seguinte: a partir daqui, ó, K+, K2+, ele está dizendo o quê? Que esse meu elemento ele vai ser um íon e quando eu tenho uma carga positiva, automaticamente já sabemos que ele vai perder elétrons. Então a gente precisa se ater sobre isso. Vamos lá? Então nós temos, eu vou fazer a distribuição, gente. Deixa eu pegar aqui a caneta. Eu vou fazer a distribuição correspondente ao meu elemento no estado fundamental, o potássio. Depois nós vamos ver a distribuição ele em forma de íon, para ficar bem claro para vocês, tá? Então, o meu elemento potássio 19 terá a distribuição eletrônica da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6, aqui eu já tenho quantos? Já tenho 10, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, vamos lá? 2, 4, 10, 12, 12 mais 6, 18. Então, só vai faltar quanto? 1, né? Então, será, pela minha distribuição, 4s1, né? Lembrando da nossa distribuição eletrônica, vocês podem ver na aula anterior, né, que eu fiz o diagrama, vocês podem fazer o diagrama e treinar o diagrama, colocar o diagrama do lado e treinar a configuração eletrônica, né? Então, depois de 3s, 3p, vem 4s, né? Então, vamos lá. Vamos conferir aqui a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, né? 2, 4, 10, né? 10, 12, 12 com 6, 18, 19. Ok, eu fiz a minha distribuição eletrônica para o meu elemento potássio, ele estando no estado fundamental. Agora vamos ver como será a distribuição eletrônica dele sendo um íon. Vamos lá? Para K+, né? Um mais. Como será essa minha distribuição, pessoal? Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6. Lembrando que se eu tenho um mais, né, o K+, eu estou perdendo um elétron, certo? Vamos prestar atenção. Então, se eu tinha 19, se eu vou perder um elétron, vai ficar quanto? Com 18. Então, a minha distribuição eletrônica será com 18 elétrons, tá?
Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, vamos conferir, 10, 12, olha, 18. Olha aqui, ó, o S e o P totalmente preenchidos, né? Conferindo, 2, 4, mais 6, 10, 12, 18. Ok. Então, aqui, ó, eu tenho 18 elétrons, certo? Então, legal. E para a minha distribuição K2+, distribuição eletrônica, como eu tenho 2 aqui, quanto eu vou ter de elétrons, gente? Eu tinha 19, né? 19 menos 2, eu vou ter quantos elétrons na última camada? 17. Então, ó, 17 elétrons, tá? Vou colocar assim, vocês entenderem. Bora lá. Então, como é que vai ser a minha configuração eletrônica? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, vamos conferir? 2, 4, 10, 12. Aí o que que acontece? Se eu colocar 6 aqui, vai ficar 18, né? Mas ele está dizendo o quê? Que são 17. Então vamos lá, ó. 2, 4, 4 mais 6, 10, 12. Para 17, eu tenho 5, né, gente? 5, né? Ó, 5 mais 2, 7. Né? 7 elétrons. Então vamos conferir agora. 2, 4, 10, 12, com 5, 17. Certo? Tudo bem. Agora a gente viu a distribuição. Fazendo essa distribuição aqui, pessoal, agora a gente vai para as questões. E vamos verificar qual é a questão que vai ser compatível à distribuição eletrônica que a gente realizou, certo? Lembrando que a gente tem que verificar qual será a distribuição correta para cada uma das opções, né, que ele forneceu lá. Então, vamos vir para cá, tá? Na letra A, deixa eu vir mais para cá. Na letra A, o que acontece? Ele está dando a configuração, ó, 4S0, 4S1, 4S2. Nada a ver, né, gente? Eu vou ter o quê, ó? 4S1, 3, deixa eu só fazer o seguinte, para ficar mais, né, ó. 4S1, eu vou destacar aqui, 3S2, 3S2, 3P6 e 3S2, 3P5, tá? Agora vamos lá, o que vai acontecer? Aqui eu já descartei, né, essa questão, né? Nada a ver. Aí, pessoal, na letra B ele diz 4S1, 3S2, 3P6, 3S2, 3P5. Então, a gente já sabe que a questão é a letra B. Não vamos nem olhar as outras, né? De cara a gente já sabe. 4S1. Deixa eu até escurecer aqui. Nossa, a caneta está horrível. 3S2, né? 3P6. 3S2. 3P5. Então, a ordem da configuração é 4S1, 3S2, 3P6, 3S2, 3P5. Tá vendo, gente, como fica melhor a gente realizar a configuração passo a passo, porque a gente não tende a errar. Às vezes as pessoas já fazem logo direto, para quem já tem, já é mais craque, né? Mas aqui o intuito não é isso, não é fazer direto. Porque tem muita gente que está enferrujada em química e o intuito é justamente explicar o passo a passo de como é feita a configuração, como é que vocês devem fazer, né, tudo direitinho para não ter erro, né? Então, pessoal, eu vou dar aqui uma pausa no vídeo para vocês copiarem a questão e a gente volta na próxima etapa com a segunda questão, tá bom? Até já! E aí, pessoal, voltamos com a nossa segunda questão. E agora nós vamos pegar uma questão que é do Cefet do Paraná, tá? Essa questão também é bem interessante. E eu quero que vocês
Preste bem atenção no enunciado dela, tá? Ele fala assim: a soma do número mais energético das espécies químicas N 3-, ou seja, nitrogênio 3-, oxigênio 2-, e alumínio 3+, é igual a... Aqui ele deu os dados, né, dos números atômicos de cada elemento químico, né? E aí ele deu as respectivas questões. Gente, quando ele está falando da soma do número mais energético, ele está se referindo ao subnível, tá? O que tem mais energia, que está ali totalmente preenchido. Então a gente vai prestar bem atenção, porque é uma questão que muita gente erra em provas de vestibulares, tá? Então vamos lá. Vamos fazer do começo. A configuração eletrônica do nitrogênio. A do nitrogênio, o número dela é o quê? O meu número atômico, 7, certo? Então eu vou ter um S2, 2S2, 2P, quanto, gente? Se eu tenho 4, então 4 mais 3, 7, não é isso? Legal. Para o oxigênio, né, no meu estado fundamental, eu tenho 8. 1S2, 2S2, 2P, 4, né, gente? 2 mais 2, 4, com 4, 8. Para o meu alumínio, o alumínio é 13, tá? Então, eu vou ter 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, vamos lá, 4, 10, 12, né? 12. 3 foi quanto, gente? Se eu tenho 12, né? Então vamos lá, ó. 4, 2, 4, 4 mais 6, 10, 12, 13. Legal. Aí ele está no meu estado fundamental, correto. Mas aí o que ele está querendo? Ele está querendo que a gente realize a configuração em relação ao meu elemento íon, né? Veja só, aqui, para minha configuração para o nitrogênio, ele está se referindo que é em 3-. Se é negativo, está indicando que ele ganhou 3 elétrons. Se ele ganhou 3 elétrons, como é que vai ficar a configuração agora, ó, do N 3-? Eu vou ter quanto, gente? Eu vou ter 10, né? 7 mais 3, eu tenho 10 agora. Então, eu vou ter 1S2, 2S2, 2P6. Vamos lá. 2, 4, mais 6, 10. Para o oxigênio eu tenho 2-, então 8 mais 2, né? Tá ganhando 2 elétrons, 10. Certo? 2-. Então eu vou ter 1S2, 2S2, 2P6. Certo? Para o alumínio, 3 mais. Se eu tenho 13, 13 menos 3, porque ele é, ó, olha aqui, ó. A carga é positiva, ele perdeu 3 elétrons, então fica 10, né? Então, 1S2, 2S2, 2P6, certo? Aí, gente, vocês podem perguntar, e agora? A configuração dos íons, elas estão praticamente, né, as configurações estão iguais. Legal. Só que o que é que a minha questão pede? Quando ele fala que a soma do número mais energético, ele está falando a nível, né, crescente, a gente está falando de energia, temos de subnível, tá? Então, eu tenho o meu último subnível P, né, ó.
1s2, 2s2, 2p, né? Ele quer saber o somatório de quem? Do meu nível mais energético, que vai ser nesse caso o P. Lembre-se que o subnível P está totalmente preenchido. Ele está totalmente preenchido. Lembra que na aula passada nós vimos que o P, né, ele vai, o total de elétrons que ele comporta, vai ser quanto, gente? Eu tenho o mínimo, né, vai ser 3 lá, 3, e no máximo eu vou ter o quê? Você pode ter sempre preenchido, que é 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas quando ele chega no número máximo 6, ele já está ali preenchendo o meu subnível. Quando ele fala o somatório, é o somatório total desses elétrons no meu último subnível, tá? Que nesse caso vai ser quem? O subnível P, tá? Ele está falando sobre o subnível P. É uma casquinha de banana, certo? Então, quando ele fala o somatório de quem? A soma do número mais energético das espécies, que ele está tratando agora desses íons aqui, né, pessoal? Do N3+, nitrogênio 3, ou nitrogênio 3-, oxigênio 2- e alumínio 3+. Ele está se referindo ao meu último subnível P. Então, se eu tenho aqui, ó, 6 mais 6, 12, 12 mais 6, eu tenho, no total, 18 elétrons. A minha resposta vai ser qual, gente? Letra A, né? 18, ó. 18 elétrons. Tá certo? Então, gente, a gente tem que prestar bem atenção no enunciado das questões, porque quando ele fala mais energético, a gente pode confundir com a camada, né? Ou seja, todos aqui eles já estão o quê, ó? 2s2, 2p, segunda camada. Mas quando ele está falando do número mais energético, é uma pegadinha, ele está se referindo ao meu último subnível. Tá vendo? Muita gente se atrapalha. Muitos alunos acham que será o quê? 2s, 2p. Mas ele está se referindo ao último subnível mesmo. Ele está se referindo ao subnível P. É uma casca de banana essa questão. Muitos alunos erram, então a gente tem que prestar bem atenção no enunciado, tá? Então, gente, a resposta para essa questão é a letra A, 18 elétrons, tá bom? Então, na dúvida, gente, façam a configuração normal, né, do elemento do seu estado fundamental, CCI, e depois é só vocês fazerem essa sequência aqui que eu fiz, porque fica mais fácil, né? Fica melhor para compreender, para vocês entenderem por que ficou assim, por que ficou dessa forma, né? Então eu fiz da forma ele no estado fundamental e ele no estado de íon, porque fica mais fácil para vocês entenderem de onde partiu a retirada, né? E o acréscimo de elétrons, tá bom? Vou dar mais uma pausa para vocês copiarem a questão. Daqui a pouco a gente volta com mais um outro exercício. Até mais! E aí, pessoal, voltamos com a nossa terceira questão do Maratonando Questões. E agora, essa daqui é bem interessante também. Essa questão foi da UFMG, tá? E o que acontece? A prova de vestibular da UFMG. E é bem interessante e eu quero que vocês prestem bem atenção nessa configuração, tá? Ele fala assim, ó, na crosta terrestre, o segundo elemento mais abundante em massa tem no estado fundamental, certo? Ele não é íon, a seguinte configuração. Então ele disse nível 1, no primeiro nível ele é completo, no segundo nível completo e terceiro nível 4 elétrons. E aí ele fala, a alternativa que indica corretamente esse elemento é. Então ele deu, né, as informações, os números atômicos dos elementos correspondentes. Eu já coloquei aqui já para otimizar o nosso tempo. E nós vamos realizar a configuração. Eu também coloquei aqui, gente, a ordem crescente, né? A nossa configuração. Só para vocês lembrarem,
eu coloquei aqui em cima, né, a nossa configuração eletrônica para a gente seguir, né, para vocês se familiarizarem. Sempre coloque essa ordem, esse diagrama para vocês começarem a treinar e com o tempo vocês vão aprendendo, tá bom? Então vamos lá. A configuração eletrônica para o meu elemento alumínio, como é que vai ser? Ele deu o número atômico 13, então vamos fazer a nossa configuração, tá? Então vocês aí de casa acompanhem, seguindo aqui o passo a passo, tá bom? Então vamos lá. Fica 1s2, 2s2, certo? 2p6, então aqui eu já tenho 10, né? 3s2, e agora, gente, eu tenho 10, 12, só falta 1, né? 3p1, certo? Vamos conferir? 2, 4, 10, 12, 13. Legal. Vamos pro ferro agora? O ferro temos 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, não é, gente? 3p6, 4s2, já vai quanto, hein, pessoal? 4, 10, 12, 18, né? 18, 20, falta 6. Depois de 4s, gente, ó, depois de 4s, vem 3D, né, ó? Então, será 3D, 6, correto? Vamos conferir? 2 mais 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, 20, 26. Legal? Vamos agora para o silício, número atômico 14. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, vamos lá? 4, 10, 12, opa! 12, então aqui não é mais 6, né? Vai ser 4, correto? 4, né, pessoal? 2 com 2, 4, 10, 12, com 4. Ei, gente, tá certo aí? Vamos lá. Peraí que eu não posso escutar a voz de vocês, né? Quanto é que eu vou colocar aqui no subnível P, pessoal? Eu vou colocar 4, eu vou colocar 6, eu vou colocar 2, eu vou colocar 1. O que vocês acham? Eu tenho 14. 2, 4, com 6, 10, 12. Para 14 falta quanto, gente? 2. Não é isso? Então vamos lá. O nitrogênio 7. 1s2, 2s2, 2p quanto, gente? É 2p6? O meu número atômico é 7. 2, 4. O meu P vai ser 3, vai ser 2, vai ser 4, vai ser 6, vai ser quanto, gente? Vai ser 3 ou vai ser 4? 2 com 2 dá 4, com 4, 8, né? E se eu colocar o 3 aqui, pessoal? Será que vai dar certo? 2, 4, com 3, 7, né, pessoal? Bora lá. 1s2, 2s2, 2p quanto, pessoal? O P vai ser 2, vai ser 4, vai ser 6. O que vocês acham aí? Para completar o meu número atômico. 2 com 2 dá 4. Para 8 faltam quanto? Quanto não foi bom, né? Quanto? 4, né, pessoal? Ok? Então, gente, vamos lá. Aí, o que acontece? Ele está dizendo o seguinte, a gente fez a configuração eletrônica, né, dos nossos elementos aqui, presentes, e agora a gente vai confirmar
qual é a alternativa que vai ser correta, tá bom? Vamos lá, vamos vir para cá. Ele diz ali na letra, ele fala, alternativa que indica corretamente esse elemento. Aí ele fala, nível 1. O nível 1 ele é completo, vamos lá. Gente, o alumínio eu tenho um S2, o ferro um S2, o silício um S2, o nitrogênio um S2, um S2, ele está completo. Legal. Todos estão aí dentro do que a questão está informando. O nível 2, ele está completo? Vamos lá. 2S2, 2P6, 2S2, 2P6, 2S2, 2P6, 2S2, 2P3. Ops, o nitrogênio já falha aqui, né? Ó. Ele não está completo, porque ó, eu estou no nível 2. Se no nível 2 eu tenho o primeiro subnível, ele está completo, mas o P não está. Ele tem 2P3, correto? O oxigênio, 2S2, 2P4. Então, aqui a gente já ó, descarta o nitrogênio e o oxigênio. Então, nível 1 completo e nível 2 completo. Então, daqui para cá, ó, a gente já vai descartar esses dois elementos. Legal. E agora, gente, em relação à completude, né? A questão de nível completo. O primeiro e o segundo nível estão completos. Agora, vamos lá. Nível 3. Aqui eles estão completos e aqui está incompleto. Nível 3, 4 elétrons. Quando ele diz 4 elétrons, a gente vai olhar agora. Vamos ver. No meu último nível lá, do alumínio, nós temos o quê? É o terceiro nível, né? 3S2, 3P1. Quantos elétrons eu tenho na última camada? Eu tenho 3, né, gente? 3 elétrons. Tá? Para o ferro eu tenho quanto, gente? 3S2, 3P6, 3D6. E aí, povo? E aí, o que é que vocês acham? Vou deixar esse por último, tá? Vocês pensarem aí. Silício, galera. O silício. 1S2, 2S2, 2P6 aqui, ó. 3S2, 3P2. Quanto eu tenho aqui, ó? 4 elétrons. Tá? E agora, hein, gente? E agora? O bom é a cara dos meus gatos aqui olhando. Eu quero que vocês pensem aqui, ó. Quanto é que eu vou ter no meu ferro? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e daqui a pouquinho eu volto, tá? Vou pausar o vídeo. De cara, eu já sei qual vai ser a questão, mas eu quero que vocês identifiquem agora como é que a gente vai detectar o último nível, tá? Quem é o último nível aí? Cuidado, cuidado aqui no silício, quando a gente viu na aula passada a questão da ordem crescente de energia e da ordem geométrica, né? Isso, lembra que a gente viu na aula passada? E eu quero que vocês pensem um pouquinho quantos elétrons a gente vai ter no último nível. Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, pessoal? Pensaram? E agora, hein? De cada eu já sei quem vai ser o meu elemento, mas eu quis parar para vocês pensarem um pouquinho em relação à configuração do silício, para vocês relembrarem a nossa aula passada, em termos de configuração, tá? Mais uma vez, se atentem para a questão. A questão está falando sobre 3 níveis, tá? Prestem atenção. Ele está querendo saber se o primeiro e o segundo nível estão completos. Legal. Mas no terceiro nível, ele está dizendo que lá o subnível, né, no último nível, ou seja, no terceiro nível, tem que ter 4 elétrons. Tem que ter 4 elétrons, né, na sua camada. Então, o que acontece? Para o silício, quem é que vai ser a terceira camada aí? Hein, pessoal? Eu vou pegar como? Eu vou pegar um S2, 2S2, 2P6,
3S2, 3P6, 3D6, né, gente? Porque ele está pedindo o que na questão? Nível 3, tá? Nível 3. Então, quando eu somar 2 mais 6, 8. 8 mais 6, 14, né, gente? Certo? 14 elétrons. Aí, o que que acontece? Qual será desses elementos aí que vai corresponder o quê? A questão, que a questão está pedindo. Ou seja, qual é o que vai ter o primeiro e o segundo nível completo e o que vai ter o terceiro nível, os 4 elétrons, né? Que vai ser a última camada. Vamos lá? Quem foi? Quer dizer, o silício não, perdão, gente. Aqui foi o férmio, eu falei silício, perdão, gente. Configuração do férmio, tá? Silício aqui embaixo, 14, perdão. Então, gente, vamos lá. O que que acontece? Quem é que vai ter 4 elétrons no terceiro nível? O silício. O silício terá o quê? O primeiro nível completo, que é um S2. O segundo nível completo, né, ó, que é, ó, camada, subnível S, né, segunda camada, subnível completo, né, S, e o P também completo, 6, tá? E o terceiro nível, nós vamos ter quantos? Quantos elétrons? Quantos elétrons? No S e no P, 4 elétrons, certo? Então, o elemento correspondente da qual a questão está falando é quem? O silício, tá? Então, gente, olha, na crosta terrestre, o segundo elemento mais abundante em massa tem no seu estado fundamental a seguinte configuração. Então, qual vai ser a letra que a gente vai marcar o silício? Letra E, né? Letra E, tá bom? Então, gente, tem que prestar bem atenção quando ele fala na questão para a gente não se atrapalhar. Se você sentir dificuldade na configuração, por exemplo, aqui do ferro, né? Para você fazer na ordem crescente, você pode fazer na ordem geométrica, né? Que a gente fez na aula passada, né? 1S2, 2S2, 2P6, não é? Depois 3S2, 3P6, 3D6, 4S2. Se você quiser deixar na ordem para você identificar, tá? Muito cuidado com o que a questão está pedindo, né? Então, por isso que de cara a gente faz a configuração. Quando a gente confere a configuração, a gente de cara eliminou quem? Ó? O nitrogênio e o oxigênio. Porque o nitrogênio e o oxigênio, eles possuem quê? Eles possuem o primeiro nível, a primeira camada completa, correto? Mas quando chega na segunda camada, ó, aí eu vou ter o meu subnível S completo, mais o P, ó, P3 e P4. Então, de cara, eu já eliminei esses dois elementos. Tudo bem, gente? Então, é uma questão bem interessante, é questão de vestibular e também questões de Enem. O Enem também traz muito essas questões, né? A nível de configuração eletrônica. Então, prestem bem atenção nesses detalhes, porque é importante. Sempre faça uma configuração, perca um pouquinho de tempo, faça uma configuração. Quem tem alguma dúvida, principalmente em elementos de configuração muito extensa, sempre treine. É meu gato, tá, gente? Sempre treine a configuração, sempre treine, porque vocês já ficam memorizando e vocês já aprendem. Porque quando vocês pegarem elementos com a configuração mais extensa, por exemplo, com um número atômico muito grande, então vocês já vão sair de cara fazendo a configuração. Faça a configuração normal, o elemento no estado fundamental. Se na questão ele pedir para que você faça a distribuição deste elemento sendo íon, eu recomendo fazer a distribuição dele normal, ele sendo um elemento, no seu estado fundamental, e depois é só você verificar se ele está perdendo ou se ele está ganhando elétrons, porque aí fica mais fácil de você identificar, eliminar ou acrescentar elétrons correspondentes ao subnível que a questão pede, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vem com mais outra questão para vocês treinarem, tá bom? Até mais!
E aí, pessoal, essa é a nossa última questão e ela é bem interessante, tá? E quero que vocês prestem bem atenção, tudo bem? Vamos lá. Essa questão aqui ela foi tirada do vestibular da prova do ITA, em São Paulo. Ela é bem interessante porque a gente está falando aqui em questões de ordem de energia. Então, presta bem atenção porque é uma questão bem casca de banana, tá? Ele fala assim, com relação às duas configurações eletrônicas de um mesmo átomo, ou seja, as duas configurações eletrônicas, certo? Esse átomo, ele é o sódio com o meu número atômico 11. Deixa eu até acender ele aqui. Acender para não escurecer, né? Então, gente, a nossa primeira, nós temos as duas configurações, tá? Então, temos a configuração de número 1 e a configuração de número 2. Aí ele fala, perdão, identifique a alternativa falsa. Preste bem atenção nessas alternativas, tá? Ele fala, é necessário fornecer energia para passar de 1 para 2? Sim. Lembra da nossa aula passada que a gente falou sobre energia? Quando um elétron, quando ele vai passar de uma órbita, né, de uma camada para outra, ele vai absorver uma determinada quantidade de energia para saltar para o próximo nível, né? E quando ele volta, ele emite essa mesma quantidade em forma de quê? De ondas eletromagnéticas. Então, o que acontece? Essa minha alternativa ela está correta. É necessário fornecer energia, né, de 1, né, para 2 para passar para o próximo nível, com certeza. Né? Se eu forneço energia, olha essa configuração eletrônica do 2. 1s2, 2s2, 2p6, 6s1. Oxe, professora, mas essa configuração não está errada não. Ele está falando a nível de energia. Porque lembre-se que o elétron, ele fica saltando, ele absorve energia e fica pulando de uma órbita, né, para outra, de um nível para outro e volta. Então, preste bem atenção nessa questão. Essa alternativa, ela está correta, certo? Então, ele pode chegar a esse nível, sim. Se ele absorve energia, ele pode passar de uma órbita para outra, de uma camada para outra, certo? Ok. Aí ele diz, a passagem de 2 para 1 emite radiação eletromagnética, acabei de falar, né, gente? Então tá correta. E isso é relacionado à nossa aula passada, uma das nossas aulas. Quem tiver esquecido, dá uma olhadinha nas nossas aulas passadas que eu falei sobre a questão de energia, tá? Vamos para a letra C. 1 representa a configuração eletrônica de um átomo de sódio não excitado. Na própria questão está falando, gente. Ele está dizendo o quê? Com relação às duas configurações eletrônicas de um mesmo átomo, sim. Em nenhum momento ele falou que o átomo que se tratava de um íon, e sim de um átomo no estado fundamental. Ou seja, ele não está excitado, não está ativado, não é íon, certo? Então, com certeza essa questão está correta. A letra D fala o seguinte, a energia necessária para retirar um elétron de 2, olha só, lá da última camada, certo? Que ele vai saltando. Ó, a energia necessária para retirar um elétron de 2 é menor que a de 1, com certeza. Ó, gente, eu tenho aqui o núcleo do átomo, certo? Aí eu tenho, ó, minhas camadas. Tá aqui, ó, tá? E esse meu último elétron está aqui. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. Vamos supor que a gente esteja, por exemplo, assistindo uma peça de teatro. E o que acontece? Vamos supor que existam, vamos supor, umas 4 fileiras à minha frente. Eu estou na 5ª fileira. E existem pessoas, eu estou bem atrás, né? E aí, o que acontece? E essas pessoas que estão nessas fileiras, vamos supor que as fileiras sejam as camadas de quem? As camadas
inseridos os elétrons. Quem são os elétrons? As pessoas. E eu estou aqui, o último elétron, certo? Na última camada, tá? E aí, o núcleo que vai fornecer essa energia, né? Essa energia aqui, que depois lá na frente a gente vai estudar sobre energia de ionização, o que vai acontecer? Ele vai jogar energia. Só que o que acontece? É muito mais fácil. Qual é que vai ser a energia? Vamos supor, a gente está assistindo uma peça de teatro. E aí, o som, eu estou lá na última fileira, então vai chegar bem menos o som, a recepção, do que quem está mais na frente. Ou seja, a atração, a energia mais sonora vai estar melhor para quem está na frente. Vai poder visualizar a peça, né? E escutar. E eu estou lá atrás, estou tentando visualizar. Só que o que acontece? Para o núcleo do átomo, é muito mais plausível, é muito mais fácil. Ele não vai querer estar gastando energia para estar arrancando esses que estão mais próximos. Então, a energia vai, quando chegar nesse último elétron, ela vai ser bem menor. Então, provavelmente, né, a tendência é que esse elétron aqui, ele vai ser arrancado com maior facilidade. Que o meu átomo aqui, o núcleo do átomo, ele vai ser eu vou gastar mais energia? Não, eu vou gastar menos energia para arrancar esse elétron. A atração desse elétron até o núcleo vai ser o quê? Menor. A energia vai chegar bem menos, mas essa energia vai ser necessária para arrancar do que os elétrons que estão mais próximos. Isso a gente vai ver depois, eu estou só dando um spoiler, mas já está tudo interligado, gente. Então, o que acontece? Quando ele fala que vai ser mais fácil, né, que ele está falando aqui, ó, a energia necessária para retirar um elétron de 2 da configuração desse último elétron aqui, ó, é menor do que a de 1, com certeza, ó. Porque vamos supor, 1, 2, 3, esse último elétron está aqui, certo? Ele está sendo mais atraído, vai ser mais energia do que esse aqui, ó. Até passar por todas essas camadas para chegar aqui, vai ser menor. Então, a questão está correta, certo? Aí a última, 1 e 2 representam eletrosferas de elementos diferentes. Em nenhum momento a questão falou que se tratam de eletrosferas diferentes. Está ali o núcleo, está ali as eletrosferas e os elétrons. Ele está falando que tem alguma... Se ele fala eletrosferas diferentes, ele está falando que existe mais de um átomo. Ou seja, teria que ter o sódio e mais outro elemento. Então, ele não está falando sobre isso. Então, a resposta é a questão que está incorreta, né? É a E. Tá certo, gente? Então, preste bem atenção nessa questão. Mais uma vez, ele colocou aqui justamente 6 S1, justamente para dizer que a forma de energia, quando ele pode fornecer, o núcleo do átomo ele fornece energia e ele pode chegar até esse nível, 6S1. Esse elétron ele pode pular lá da terceira camada e para a sexta camada sem nenhum problema. Ele não está absorvendo energia e está pulando, depois ele volta. Isso é questão de energia. Essa questão foi muito bem elaborada e é uma casca de banana, porque quando a gente olha aqui, a gente diz, não, mas a configuração está errada. Como é que eu vou sair da segunda? A configuração está... Ou seja, o número de elétrons está aí, normal, né? 2S2, 2P6, 3S1. Na lógica da configuração, na ordem crescente, seria 3S1. Mas ele passou para 6S1. Ele está aqui falando em ordem de energia. O quanto esse elétron ele vai absorvendo energia e vai pular e vai passar. Ele pode passar da terceira para a sexta camada sem nenhum problema. Mas quando a gente fala sobre configuração eletrônica, a gente sabe a ordem que cada nível, cada subnível comporta o nível máximo de elétrons. Aí sim, se eu for fazer da configuração, né, a representação, aí estaria errado. Mas aqui está falando em ordem de energia, de quando ele passa do nível 1 para o nível 2. Essa questão foi muito bem elaborada e com certeza muita gente deve ter errado, né? É muito bem elaborada, foi muito bem elaborada, tá de parabéns. Então, gente,
tem que prestar atenção nas questões, porque existem essas cascas de banana e qualquer erro de interpretação, a gente pode errar uma questão por uma besteira, porque aqui está falando de ordem energética, né, de configuração, e está interligado com aquele assunto que a gente viu lá nas aulas passadas. Então, que a gente fala sobre o quê? Do elétron que absorve e depois emite energia em forma de ondas eletromagnéticas. Tá vendo? Ó, já uma revisão daquela aula. Tá vendo que um assunto, aquela aula passada, né, ó, já chega, uma aula vai complementando, a gente vai precisando cada vez mais de um assunto que complementa o outro. A gente precisa muito bem mastigar esses assuntos, porque lá na frente a gente vai precisar, né, de toda essa base, né? Que a gente precisa entender da atomicidade de um átomo, tá bom, gente? Pessoal, essa primeira parte vai ser encerrada agora com essa última questão, e na próxima aula teremos também mais questões de exercício para a gente revisar, e depois nós vamos dar continuidade com novos assuntos. Eu espero que vocês tenham gostado, e qualquer coisa vocês podem fazer as perguntas. Vou anexar o meu e-mail quando for postado esse vídeo, se caso vocês queiram entrar em contato, tudo bem? E quem quiser, que estiver nos assistindo, que quiser se inscrever no nosso canal, fique à vontade, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo para ajudar o nosso canal. E venha fazer parte do nosso canal, que é simples, mas é de coração para vocês. E nos veremos na nossa próxima aula. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.